Olá pessoal do sexto ano, então dando continuidade às nossas videoaulas. Hoje nós vamos falar sobre critérios de divisibilidade e números primos. E nós vamos começar falando um pouco sobre esses critérios de divisibilidade ou essas regras de divisibilidade. E esses critérios, eles nos ajudam a saber quando é que um número é divisível por outro, sem nós precisarmos fazer aquela divisão tradicional que nós estamos acostumados a fazer. Então nós vamos aprender quando é que o número é divisível por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 8, por 10, por 9 também, ok? Então vamos seguir e conhecer algum desses critérios agora. Divisível por 2 quando ele seguir esse critério, ou seja, o número é divisível por 2 se ele terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8, ou seja, quando esse número for um número par. Então, todo número que é par, ele é divisível por 2. E o número é par quando ele termina em 2, 0, 4, 6 ou 8, que são os números pares, 0, 2, 4, 6 e 8. Ok? Por exemplo, nós temos aí o número 7.206, ele termina no número 6, nós sabemos que 6 é par. Então, sim, esse número 7.206 é divisível por 2. Já o número 5.483, que é o número de baixo que nós estamos vendo aí, ele termina no número 3. E nós não é par, 3 é ímpar. Então, esse número 5.483, ele não é divisível por 2. Ok, pessoal? Então, isso é a divisibilidade por 2. Então, pessoal, agora nós vamos aprender quando é que o número é divisível por 3. E aí nós vamos verificar o seguinte número, 62.124. Vamos verificar, vamos saber se ele é divisível por 3. E para isso, nós vamos adicionar, ou seja, somar os seus algarismos. Ou seja, vamos somar os algarismos, os números que formam o número 62.124. E aí, somando, pessoal, os algarismos do número 62.124, 6 mais 2, mais 1, mais 2, mais 4, nós podemos observar que temos como resultado dessa soma o número 15. E 15 é divisível por 3. 15 dividido por 3 dá 5. Então, esse número, 62.124, é um número divisível por 3. Ou seja, para o número ser divisível por 3, a soma dos seus algarismos tem que dar um número que seja divisível por 3. E aí nós sabemos que esse número é divisível por 3. Agora, pessoal, nós vamos aprender quando é que o número é divisível por 4. Para o número natural ser divisível por 4, os seus dois últimos números têm que terminar em 0, 0, ou seja, seus dois últimos algarismos desse número têm que ser 0 e 0, ou os dois últimos números desse algarismo, os dois últimos algarismos desse número, eles têm que formar um número que seja divisível por 4. Então, a regra para o número ser divisível por 4 é essa. Os dois últimos algarismos do número terminar em 0 e 0, ou esses dois últimos algarismos desse número ser um número que dá para dividir por 4, ok? E aí, pessoal, nós podemos ver nesse exemplo o número 100 e o número 5.132. O número 100 é divisível por 4, por quê? Porque seus dois últimos algarismos são 0 e 0, ou seja, termina em 0 e 0. E o número 5.132 também é um número divisível por 4, como nós podemos ver aí, ó. Por quê? Observe, os dois últimos algarismos desse número 5.132 formam o número 32, termina em 32, e nós sabemos que 32 é divisível por 4. Então, pessoal, essa é a regra ou o critério para o número ser divisível por 4. Seus dois últimos algarismos têm que terminar em 0 e 0, ou seus dois últimos algarismos têm que ser um número, formar um número que é divisível por 4. Divisibilidade por 5. Agora, pessoal, nós vamos aprender quando é que o número é divisível por 5. Nós podemos observar aí alguns números naturais divisíveis por 5. O 0, o 10, o 15, o 20 e o 25. Esses números são alguns números divisíveis por 5. E nós podemos observar o seguinte, que todos eles terminam em 0 ou 5. Ou seja,
O critério para que um número seja divisível por 5 é o seguinte: um número natural será divisível por 5 quando ele terminar em 0 ou 5. Ou seja, todo número que termina em 0 ou 5 é um número divisível por 5. Ok? Agora nós vamos aprender quando é que o número é divisível por 6. Então vamos observar aí, pessoal, o seguinte número: 3.624. Observe o seguinte: esse número ele termina no número 4, no algarismo 4, e nós sabemos que 4 é par. E quando o número termina em um algarismo que é par, esse número é divisível por 2. Mas nós também podemos observar o seguinte: que a soma dos algarismos desse número, 3.624, né, se nós formos somar esses algarismos, 3 mais 6 mais 2 mais 4, nós vamos encontrar o número 15. E nós podemos observar que 15 é divisível por 3. Ou seja, nós conseguimos observar e entender o seguinte, que esse número ele é tanto divisível por 2, porque termina em um número par, como também é divisível por 3, porque a soma dos seus algarismos dá o número 15, dá um número divisível por 3. Ou seja, em outras palavras, o número para ser divisível por 3, ele tem que ser ao mesmo tempo divisível por 2 e também divisível por 3. É assim que nós observamos e entendemos quando é que o número é divisível por 6. Quando ele é divisível ao mesmo tempo por 2 e por 3. Para ser divisível por 2, ele tem que terminar no número par. E para ser divisível por 3, a soma dos seus algarismos tem que dar um número divisível por 3. Divisibilidade por 8. Para o número ser divisível por 8, pessoal, ele tem que ser terminado em 0, 0 e 0, ou seja, seus três últimos algarismos têm que ser 0, 0 e 0, ou os seus três últimos algarismos têm que formar um número que seja divisível por 8. Então, esse é o critério para que o número seja divisível por 8. Os seus três últimos algarismos terminarem em 0, 0, 0, 0 e 0, ou os seus três últimos algarismos formarem um número que seja divisível por 8. O número 13.000, onde ele termina em 0, 0, 0, ou seja, seus três últimos algarismos são 0 e 0 e 0, por isso ele é divisível por 8. E o número 3.000, onde os seus três últimos algarismos formam o número 112. E 112, nós sabemos que é um número divisível por 8. Então, o número para ser divisível por 8, ele tem que seguir esses critérios. Os três últimos algarismos terminar em 0, 0 e 0, ou os três últimos algarismos formar um número que seja divisível por 8. Divisibilidade por 9. Pessoal, um número vai ser divisível por 9 quando a soma dos seus algarismos for um número divisível por 9. Ou seja, eu tenho um número e a soma dos algarismos desse número formar um número que seja divisível por 9. Quando isso acontecer, é porque aquele número é divisível por 9. E como exemplo, nós temos aí o número 28.314, onde, se nós somarmos os algarismos que formam esse número, 28.314, 2 mais 8 mais 3 mais 1 mais 4, o resultado vai ser o número 18. E nós sabemos que 18 é divisível por 9, tá? Justamente o número 2, ou seja, é um número divisível por 9. É uma divisão exata. Então, se a soma dos algarismos que formam esse número dá um número divisível por 9, é porque esse número é divisível por 9. Esse é o critério, essa é a regra para que o número seja divisível por 9. E para nós encerrarmos os nossos critérios de divisibilidade, nós vamos saber quando é que o número é divisível por 10, ou seja, divisibilidade por 10. E para saber se o número é divisível por 10, pessoal, nós observamos aí os seguintes números naturais que são divisíveis por 10. Ó, o 0, o 10, o 20, o 30, o 40 e o 50. Todos esses números são divisíveis por 10. E eles têm algo em comum. Todos eles terminam no número 0. Ou seja, o critério para que um número seja divisível por 10 é o seguinte: todo número que termina em 0 é divisível por 10. Esse é o critério para que o número seja divisível por 10. Todo número que termina em 0 é divisível por 10, ok?
E para nós finalizarmos a nossa aula de hoje, pessoal, vamos falar um pouco sobre os números primos, onde o primo é o seguinte: todo número que é divisível por 1 e por ele mesmo, por ele próprio, é um número primo. Ou seja, para que o número seja primo, ele tem que ser divisível por 1 e por ele mesmo. Aí nós temos aí alguns exemplos de números primos: o 2, o 3, o 5, o 7, o 11 e o 13. Todos esses números, pessoal, têm algo em comum. Eles são divisíveis por 1 e por ele mesmo apenas. O 2 é divisível por 1 e por ele mesmo, o 3 é divisível por 1 e por ele mesmo, o 5 é divisível por 1 e por ele mesmo, e assim vai, ok? E uma observação bem importante, pessoal: o número 1 não é primo e nem composto. Mas, professor, o que é isso, número composto? Número composto, pessoal, são aqueles números que são divisíveis por 1, por ele mesmo e por outros valores, ou seja, eles são divisíveis por mais de 2 valores. São divisíveis por 1, por ele mesmo, por mais de outro valor. Por exemplo, nós temos o número 4. O número 4 é divisível por 1, é divisível por 2 e é divisível por ele mesmo, ou seja, ele é um número composto. O caso do 1, pessoal, é diferente, porque 1 ele não é primo, porque ele é divisível apenas por 1, só tem um divisor comum. E ele também não é composto, porque para ser composto, ele teria que ser divisível por 1, por ele mesmo e por outros valores, ou seja, ter mais de 2 divisores. Ok? Tranquilo, pessoal? Espero que você tenha entendido um pouco sobre essa breve videoaula explicando critérios de divisibilidade e números primos. Qualquer coisa, você pode entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp, tá bom? E logo mais eu estarei também enviando para vocês a atividade domiciliar. Valeu, pessoal, e até mais.